Está a princípio lá em primeiro livro de profeta Samuel, capítulo 1, dos versos 9 ao 11, 17, 18 e 22 e por fim também 26 ao 28. Temos aí nosso texto áureo, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 8, parte B, e nos diz: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Com isso a gente entende aqui que é uma série de perguntas feitas por Eucana, o marido de Ana, quando a viu aí naquela tristeza, aquela dor que lhe rasgava o coração. Então, vamos ver então o nosso comentário, a palavra introdutória vai dizer-nos aí. Nesta lição, com base na história de Ana, descrita em 1 Samuel, capítulo 1, versos 4 ao 28, entenderemos que, quando a desventura bate à porta de nossa casa, quando vivemos dramas complexos, a graça divina pode manifestar-se misericordiosamente dentro dela, se nos dispusermos a recebê-la. Então, ponto básico, gente, para começar aqui já, tendo uma noção a partir dessa introdução aqui, é entender isso aqui, que embora a gente passe por momentos difíceis dentro do nosso lar, embora as lutas podem surgir inesperadamente, ainda assim, precisamos entender que Deus pode gloriosamente manifestar ali a sua graça em nosso meio. Deus também pode falar-nos através das situações difíceis. Deus pode se revelar a nós também mediante as agruras da vida, tá? As tempestades que muitas vezes nos assolam. O ponto é entender isso aqui, tá? Deus também atua quando as coisas estão complexas, tá? Há quem pense, há quem imagine, há quem acredite que Deus só está presente quando as coisas estão boas, quando há bonança. Deus também se revela mediante as adversidades. A gente vai entender isso um pouquinho através da vida de Ana, tá? Para começar então nosso primeiro tópico, Ana, Eucana e Samuel. Professor, você que vai estar lecionando aí na EBD, eu aconselho você aqui já, nesse primeiro tópico, trazer aos seus alunos um pouco da história, da vida de Ana. Embora a gente não vá detalhar muito aqui, a gente vai trazer detalhes aí ao longo da lição, mas é bom aqui pelo menos a gente fazer um resumo, uma síntese da história desta família. E para começar a gente entende a princípio que esta família morava lá na região de Efraim, Ramataim, Zofim, segundo a Bíblia Sagrada vai dizer, havia um homem chamado Eucana, e esse homem, a princípio, era casado com uma só mulher, seu nome Ana, o personagem aqui central do nosso estudo hoje. Ana era esposa, amada, querida, desejada lá por Eucana, seu esposo, mas a Bíblia vai dizer que essa mulher era estéril, ela não lhe poderia dar filhos, e por conta disso, vai Eucana agora e se casa com uma outra mulher, chamada Penina, traz essa mulher para dentro do lar, e a chegada de Penina mudou a vida, mudou a trajetória, mudou a história daquela família. A partir da chegada dessa mulher, as coisas ficaram difíceis para a vida de Ana. E é sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho. Tá? Muitos se perguntam, mas por que Eucana teria se casado? A gente precisa entender uma coisa, a princípio, professor, você que vai estar lecionando aí, explique a seus alunos que nós estamos tratando de um contexto muito distante do nosso, um grande abismo quanto a esse contexto. A gente precisa entender que havia algumas coisas naquele tempo que dava até certo ponto uma base para aquilo que estava acontecendo, tá? Então o ponto é que naquele tempo havia algo que nós chamamos de Código de Hammurabi, um código muito antigo ali ligado aos caldeus, que dizia, segundo esse código, que se um homem casasse com uma mulher e se essa mulher não pudesse lhe dar filhos, ele então se casaria com outra mulher. Tá? Então é meio que baseado, embora Israel tivesse a lei de Deus, embora a gente sabe que essa questão da poligamia, bigamia e poligamia, diversos casamentos, não era aceita por Deus, embora há quem diga que Deus tolera isso, mas há todo um ponto a ser analisado à luz da palavra de Deus. O ponto é entendermos que a cultura ali, o cenário ali é um cenário diferente muitas vezes do nosso. Então a gente precisa, antes mesmo de trazer qualquer tipo de aplicação para os nossos dias, é bom que a gente primeiro explique aquele momento, aquele texto, aquela cultura, os parâmetros ali descritos em 1 Samuel, a fim de, a partir daquele texto, nós podemos agora aplicar aos nossos dias, tá? Porque existem muitas diferenças quanto ao texto. Então, básico, eu diria, seria isso, tá? Baseado neste código de Hammurabi, pesquise um pouco, professor, sobre isso, esse homem, então, casa-se com uma outra mulher, a fim de que essa mulher lhe dê filhos. E o texto vai dizer que isso realmente aconteceu. Ele agora é casado com Ana, casou-se com Penina, a trouxe para o seu lar, ambas agora vivendo debaixo do mesmo teto, uma grande crise, porque embora Eucana tivesse trazido Penina para sua casa, a Bíblia vai dizer muito claramente que ele amava Ana muito, Ana era o amor da vida dele, e o fato de Penina dar-lhe filho não mudou
e não diminuiu em nada o amor que Eucana sentia por sua esposa. E por isso, Penina passou a atacar Ana, por causa do fato de Ana ser a predileta, a preferida, o amor da vida de Eucana, ok? Ainda que Penina lhe desse a Eucana muitos filhos, mas ela passou a perseguir, a invejar, um ciúme doentio e muito grande, e isso causou inimizade, intriga dentro do lar, ok? Então, não houve mais paz naquele lar por causa dessa situação difícil e complicada. E a gente vai entender, é claro, lá no finalzinho, que Ana, vivendo aquela dor, aquela luta, ela vai um dia lá em Siló, ao templo, a saber, tabernáculo, e lá ela faz um voto maravilhoso diante de Deus, dizendo que para que Deus se atentasse a ela, não se esquecesse dela, e que se Deus desse a ela um filho varão, ela o daria, né? Ela daria essa criança ao Senhor por todos os dias. Então, ali naquele momento, essa criança seria nazireu de Deus e ficaria ali dedicada até o último dia de sua vida à obra do Senhor. Então, esse é o desenrolar da história. A gente vai ver alguns pontos aqui baseados em questões, algumas aplicações que podem ser feitas também dentro desse texto. Mas, a princípio, eu acho que o momento correto, professor, um bom momento para que você até mesmo consiga trabalhar bem, ali, desenvolver bem a sua aula, é no início, é logo quando você vai apresentar esse primeiro tópico, você já traga todo o contexto, toda a história que se desenrola ali dentro do livro de 1 Samuel, a princípio capítulo 1 e 2, tá trazendo a ideia na família, do nascimento, algo que está envolto ao nascimento de Samuel, para que a partir daí você consiga trabalhar melhor. Depois disso, vamos continuar para o texto, a gente vai aplicando, explicando, é claro, e aplicando algumas questões aí. Então vamos lá, primeiro subtópico. Segredos ocultos dentro de casa. Ana tinha um segredo, um silêncio, uma dor, a frustração que muitas mulheres carregam durante a vida de não poderem ser mães. Então a gente passa, a partir desse subtópico, a focar agora, professor, embora a gente já tenha falado sobre a vida de Ana, mas aqui o bom é que a gente foque sobre a esterilidade dela, né? O fato, essa frustração que ela sentia, né? A Bíblia vai dizer que Deus cerrou-lhe a madre, e a gente percebe que Ana, ela tinha esse desejo, ela ansiava muito, ela anelava muito. Já visto o fato que nós estamos trabalhando dentro do texto lá relacionado a 1 Samuel, de um contexto onde se entendia que um casal que não tivesse filhos, uma família na qual não houvesse naquele lar filhos, era uma família tida como amaldiçoada. Então, não ter filho era um sinal para aquela cultura de maldição. E a mulher que não podia conceber, uma mulher que estivesse presa nas amarras da infertilidade, seria então ali uma mulher tida como maldita. E isso já era ruim para Ana, ser vista dessa forma, vista como uma mulher amaldiçoada, desprezada, esquecida, abandonada por Deus, por assim dizer, a visão que se tinha, né? Deus a amaldiçoou, por isso ela não podia conceber. Então só isso já fazia um mal, trazia algo ruim para dentro do coração de Ana. Ana, ao ver as outras mulheres, amigas, quem sabe parentes ali, pessoas atreladas à sua família, né? Outras mulheres de sua casa, por saber de família, gerando, dando à luz, tendo filhos, e ela tentando dia após dia, buscando, clamando, pedindo, e não tinha. Então, isso fazia com que seu coração sofresse muito, então ela guardava aquilo para si. A gente está de segredo aqui, não um segredo do fato de ninguém saber, mas ela ocultava, ela segurava, ela tinha no seu coração essa dor, e ela convivia com isso. E ela sofria em silêncio, né? Ana não saía gritando pela casa fora, pelas ruas, becos e balados de Israel, mas além de guardar aquilo no coração, ela vivia com aquilo como uma espécie de silêncio. Ela se calava para as demais pessoas e falava, né? Rasgava o coração diante de Deus. E com isso, é claro, gerava em seu coração uma grande, uma terrível, uma imensurável dor, né? Ana sofria muito. E essa frustração, muitas vezes, é vivida por muitas mulheres, né? Mulheres que querem, que anelam, que desejam, que sonham um dia ser mães, mas infelizmente, né, acabam sofrendo aí o fato da questão de ser estéril, né, da esterilidade. Então, o que a gente percebe aqui é a dor, a tristeza, né, o que fica a princípio, que pode ser por nós melhor trabalhado aqui nesse primeiro tópico, vai falar um pouco mais sobre isso. A dor que é a tristeza, né, essa frustração, é querer ser mãe e não conseguir. E a gente vive num mundo hoje, uma cultura hoje complicada, porque de um lado nós temos mulheres que anseiam, anelam, desejam de todo o coração ser mães, e outras que fazem de tudo para não ser, né? Quem aborte, né? Quem esquecendo-se do fato de que
o que a gente chama de feto, né? Uma vida, uma pessoa que está ali, né? A vida para Deus, ela é intrauterina, né? Uma breve lida lá no livro de Jeremias, o capítulo 1 de Jeremias, já nos dá uma clareza quanto a isso, né? Entender que Deus, antes que formasse no ventre, antes que saísse da madre, eu te conheci. E as nações, Jeremias, te dei eu para o profeta. Então, o ponto é entender o seguinte, Davi também, o Salmo aí falando, então o ponto é entender que, de um lado, nós temos alguém que anseia, deseja, anela, sofre, passa maus bocados para tentar, lutando, fazendo tudo quanto lhe é necessário, né? Estudando questões ligadas à medicina, meios de se poder gerar um filho. E do outro nós temos pessoas que geram filhos e jogam em lixeiras, acabam abortando, né? Ali matando o bebê depois mesmo de ter saído da madre. Então essa é a dor, essa é a complexidade, essa é a cultura tão estranha que nós vivemos, uma cultura que é muitas vezes por alguns, tá? Quando a gente fala cultura, a gente precisa entender muito bem, trabalhar essa expressão cultura, dar a entender que todo mundo trabalha assim, mas algumas pessoas, né, melhor falando, ao invés de dizer uma cultura, algumas pessoas hoje são contrárias ao fato de ser mãe e com isso acabam prejudicando ali, acabam maltratando, ferindo e até mesmo, às vezes, matando, né, a criança por não querer ser mãe, quando na verdade nós temos que ser mãe, é uma dádiva, é um presente de Deus, é algo maravilhoso. Ok? Continuando aqui, vamos lá então. Assim como Ana, muitas pessoas sofrem em silêncio. Há muitos segredos guardados e inconfessados no seio da família. Então, o ponto é aqui, a gente vai trabalhar agora dentro desse subtópico, o ponto é entender do sofrimento. Embora o sofrimento dela estivesse atrelado ao fato de não poder ser mãe, mas há muitas pessoas hoje no seio familiar que têm lá diversas áreas na quais estão sofrendo. Nem sempre está atrelado a ser pai ou ser mãe, né, a conceber, a gerar, mas em diversas áreas da vida familiar há pessoas que estão sofrendo e sofrem calados, sofrem segredo, passam por lutas, problemas que não conseguem, muitas vezes, falar com ninguém, não conseguem se abrir, não tem força em si para se abrir, ou às vezes sentem-se envergonhados, tamanha a dor, tamanha a situação difícil na qual se encontram. Então, a gente precisa analisar que hoje, no seio familiar, muitas pessoas que estão no seu lar hoje, dentro de casa, até sorriem em público, falam com as pessoas, muitas vezes aí, mas por dentro, lá no fundo, dentro do coração, uma dor, um sofrimento, uma perda, muitas vezes que passaram insuperável, irreparável, e isso gera nas pessoas dor, sofrimento, calado, sofrendo e guarda para si. Não se deixe enganar. Há escondedouros no coração do seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, que precisam ser trazidos à luz de Deus. Então, o que a gente aprende aqui, o que a gente passa a entender nesse subtópico a fim de aplicar, é o fato de que muitas pessoas sofrem hoje, às vezes, como a gente acabou de dizer aqui, sofrimentos que não conseguem confessar, nem inconfessados, não conseguem falar, não conseguem externar o que estão sentindo, mas cabe a nós, compete a nós, sermos intercessores dentro da família, entendendo que nós precisamos apresentar aos nossos entes queridos a graça divina, o poder de Deus, a glória do Senhor, a pessoa bendita e gloriosa e maravilhosa de Jesus Cristo. O melhor remédio para a dor, para a tristeza, para a amargura, para o sofrimento é o sangue precioso vertido no madeiro, vertido no Calvário, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado este que é a maior arma do inimigo contra nossas vidas, o pecado. Então o que a gente precisa entender aqui é que para sofrimento, para dor inconfessa, para sofrimento no coração, para amargura que está ali prendendo, enclausurado, fechando, fazendo e levando muitos a uma crise, uma depressão, a melhor coisa a se fazer é entender isso aqui. É preciso que a luz de Deus seja apresentada a essas pessoas. É preciso que a gente fale, pregue, ensine, ore, interceda, que a gente leve aos nossos entes queridos a Cristo. Tá? Esse é o ponto para entender isso aqui. Porque há muitas coisas, há muitos segredos, há muitas dores, muitos sofrimentos que estão ocultos, guarde isso, dentro do nosso lar. Está lá, mas está oculto, ninguém conhece, ninguém sabe. E o ponto é entender que Cristo Jesus, sim, esse a tudo e todos conhece e tem o poder para nos garantir a vitória em o nome de Jesus. Vamos lá então, segundo tópico aí, as lições de Ana. Então a gente vai fazer aqui, a gente agora entender um pouquinho, uma questão mais prática, tá? A partir do momento que a gente já falou um pouco sobre o contexto, você vai perceber que eu não trouxe muita coisa quanto ao contexto, devido ao fato de a gente estar gravando aqui, eu estou tentando ser breve, há vídeos que às vezes se estendem, tá? Então eu estou tentando, no máximo que possível,
ser breve, confiando, é claro, no fato de que você está lendo a Bíblia, está lendo aí e conhece bem a história de Ana, não por ouvir só as pessoas pregarem e falarem, porque há muitas conjecturas que acabam trazendo coisas que não estão no texto e complicam a interpretação e, por conseguinte, o entendimento, mas que você está lendo, buscando a direção de Deus. Vamos ver aqui de forma prática as lições de Ana. Vamos lá, primeira lição. Nem sempre nossas necessidades serão compreendidas dentro de casa. Tá aí uma lição maravilhosa que precisa ser discutida também. Por mais contraditório que possa parecer, nem sempre nossos desejos e sonhos são compreendidos no lugar criado por Deus para ser o locus da nossa felicidade. O que é o ponto de entender aqui, gente? É que é interessante. Por que é contraditório? Porque é difícil para nós entender o fato de que dentro de casa, dentro do lar, junto às pessoas a quem amamos e por quem também somos amados, muitas vezes nós não somos compreendidos. Às vezes os sonhos, nossos desejos, nossos anseios, dentro do lar, por nossos familiares, para aqueles que estão ao nosso redor, não são compreendidos. Parece-nos, muitas vezes, que as pessoas de fora, estranhos, que a gente não conhece muito bem, parecem compreender mais os nossos sonhos, nossos desejos, nossos pensamentos, nossa vida, nossos anseios, do que realmente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, isso aqui, por mais contraditório que seja, realmente por mais contraditório que possa parecer, é uma grande verdade. Tá? Embora a gente não esteja tornando ou fazendo, criando a partir daqui uma espécie de regra, dizendo que todos os lares são as pessoas de fora que conhecem, não de dentro. Mas há muitos casos em que aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco, não nos entendem, não nos compreendem, ou às vezes não empreendem nenhum tipo de esforço para nos auxiliar quanto às nossas dificuldades, tá? Nem sempre nossas dores são observadas e entendidas no espaço reservado pelo Senhor para ser o primeiro templo da nossa espiritualidade. Que espaço é esse? Nosso lar. Que espaço é esse? A nossa casa. Então o que a gente espera, pelo menos, é que as pessoas que convivem conosco nos entendam, nos compreendam, tá? Aceitem, muitas vezes, alguns posicionamentos nossos, algumas coisas que a gente opta por fazer. É claro que com isso eu estou falando a família cristã e o meu pensamento aqui, quando eu digo aceitem, tá? Ou entendam, eu estou citando o fato de algum pensamento, de repente, com uma visão diferente de um ponto de vista, o que não quer dizer, é claro, pecado. Isso não está ligado a pecado. Uma vez que a gente vive no nosso lar e a gente decide pecar de maneira direta, proposital, é claro que isso não deve ser aceito. A gente não deve, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o ponto a entender, que eu estou falando aqui, muitas vezes é pontos de vista, às vezes, que divergem, como família, quanto família, questões simples de serem resolvidas, compreendidas, entendidas, que não são, porque muitas vezes nós, dentro do nosso lar, não somos, pelos nossos familiares, nossos entes queridos, compreendido, tá? Esse é o ponto, baseado aí na questão de Ana, a gente percebe isso. Ana sofreu um pouco com isso, porque dentro de casa a gente percebe ali que o seu esposo não a compreendeu bem. A gente vai falar melhor agora sobre isso, baseado em Ana. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Lembra lá que a gente leu o texto áureo, 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 1, perdão, verso 8? Foi a pergunta de um marido amoroso, mas inábil para identificar o que consumia sua esposa por dentro. Então, o ponto aqui que a gente precisa analisar é o fato de que quando Ana sofria, né, Penina está lá a oprimindo, esmagando o seu coração, Penina estava ali lutando ferrenhamente contra a Ana, e nesse momento o que a gente percebe é que a tristeza toma conta de Ana de uma forma tão intensa que essa mulher não quer mais comer direito, né, não se alimenta bem mais, acredito eu que não dormia também direito, uma tristeza muito grande. Ana beirou, eu vou dizer assim, não vou afirmar que ela estava deprimida, mas Ana beirou a depressão. Pelo menos os sintomas que a gente vê, as atitudes dela são atitudes de quem está deprimido ou quase, ou chegando lá. Então, não se alimenta, de repente eu acredito que ela não se vestia direito, não se alimentava, não dormia bem, sono tomava conta da vida de Ana, dor muito grande. Posso vê-la, imaginá-la chorando pelos cantos da casa devido à dor, sofrimento. O ponto é que, na hora de lidar com isso, seu esposo, vendo ela dessa forma, né, ele falou, por que choras? Tanto é, posso imaginar, não, que o texto diz, né, perdão, por que choras? Então ela chorava muito, não comia e demonstrava uma tristeza profunda. Então, a maneira interessante que o seu esposo lá, que o Cana achou, foi perguntar, foi indagar a ela, mas ele não soube lidar com aquela situação.
tá? Ele não soube lidar com isso. Então, muitas vezes, a gente precisa entender isso aqui. Existirão momentos em que as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que tentando ajudar-nos, ainda que tentando acalmar o nosso coração, não conseguirão falar da maneira correta. De repente, a frase que sairá dos lábios de nossos cônjuges, dos filhos, pais, alguém que está ao nosso redor, muitas vezes vai ser uma palavra que para nós vai soar como palavra contrária, palavra pesada, palavra difícil. Muitas vezes a gente, ao invés dessa pessoa tentando nos acalmar, pode nos embravecer ainda mais. Então, muitas vezes essa pessoa tentando ali, muitas vezes, nos consolar, pode acabar nos tornando alguém inconsolável, né? Trazendo uma tristeza, uma dor, uma amargura ainda maior. Então, o ponto é que Eucana demonstra isso. Ele, no afã de ajudar a esposa, no afã de acalmar a esposa, ele acaba entristecendo ainda mais. Ele chega a dizer para ela, não sou eu melhor que 10 filhos? A gente vai falar um pouquinho sobre mais daqui a pouco, sobre isso aqui, tá? Vamos tentar interpretar e trabalhar isso aqui. O ponto é entender isso aqui, tá, gente? O ponto aqui que não pode ser deixar, você, professor, deixar passar, e você, aluno também que está assistindo conosco aí no canal, é um prazer ter você conosco aqui, é entender que nem sempre dentro de casa nós ouviremos aquilo que queremos quando estamos sofrendo, nem sempre receberemos dentro de nosso lar, na hora do sofrimento, aquele tratamento que nós achamos que deveria ser o tratamento correto para nos auxiliar. Muitas vezes alguém em nosso lar, pessoas no nosso lar, vão, já quando nós estamos tristes, nos entristecer ainda mais. Mas o que a gente não pode fazer é levar isso para o lado pessoal, o que a gente não pode fazer é se esquecer que Deus também opera, também fala, também trabalha, também abençoa, também ajuda, também auxilia, também fortalece em tempos de dificuldade no nosso lar. Tá? O ponto é entender isso aqui. Então, Ana sofria uma dor que a consumia por inteiro, uma dor, uma amargura terrível no coração, e seu esposo, no afã de ajudá-la, acabou falando algo que a deixou ainda mais entristecida. Então, compete a você que está tentando acalentar, acalmar, aconselhar alguém no lar, saber o que dizer, e quando não tiver nada de bom para dizer, não diga nada. Um simples abraço, o simples fato de você estar junto à pessoa, estou aqui, não sei muito bem o que dizer, não sei bem o que fazer, mas estou aqui do lado, conte comigo, empreste o seu ombro, tá? Ao invés de você falar alguma coisa no afã de tentar acalmar e acabar piorando, empreste o seu ombro, um abraço, esteja ali, atenda o telefone ali, converse, acompanhe a pessoa, ainda que no silêncio, para não agravar mais, mas a sua presença ali vai fazer para essa pessoa, fará realmente para essa pessoa uma grande diferença na vida dela. Vamos lá. Precisamos nos colocar diante do Senhor, a fim de que Ele nos ensine a acessar o coração daqueles que nos são queridos, marido, esposa, filho, filha. Por que choras? Então, o ponto é entender isso aqui. Quando você não sabe como acalmar alguém, não sabe como consolar alguém, a melhor coisa a fazer é orar a Deus, a fim de que Deus ensine. Senhor, a pessoa que eu amo, a pessoa que está do meu lado, um parente, alguém, um filho, alguém próximo a mim, dentro do meu lar, está sofrendo muito e eu não sei, Senhor, o que dizer. Me dê as palavras corretas. E quando me faltarem palavras, Senhor, me ajude, me auxilie também, Pai, que eu possa abraçar, que eu possa ouvir. Me ensina, Deus, me instrua. Então, o ponto a se fazer é esse. Nem sempre a pessoa que está sofrendo terá, dentro do seu lar, a palavra que ela quer ouvir, o auxílio que ela precisa naquela hora. Muitas vezes a situação pode agravar-se ainda mais, tá? Nem sempre. Então é preciso que essa pessoa aprenda a lidar com isso. Aprenda a entender que às vezes aquilo de ruim que ela ouviu, simplesmente a pessoa falou tentando ajudar. Então, tentando ajudar e não conseguiu, como o caso de Eucana, né? Essa inabilidade desse homem, demonstrou isso. Ele estava tentando ajudar a esposa e acabou agravando mais. Então, não foi por mal, vamos dizer assim, tá? Ele não estava mal intencionado. Então, a gente que está sofrendo precisa também aprender a lidar com isso, essa dificuldade. E quem está a fim de ajudar o sofredor, ajudar a quem está sofrendo, também precisa buscar de Deus, em Deus, através de Deus, um grande direcionamento, né? Palavras corretas, atitudes corretas para realmente lidar de maneira certa ali com essa situação difícil. Então, aqui duas lições que a gente precisa aprender maravilhosas, tanto para quem está sofrendo quanto para quem quer ajudar a quem está sofrendo, como lidar, como trabalhar com essa questão dentro do lar, ok? Então, lição para Ana e lição para Eucana aqui também nós temos dentro dessa maravilhosa lição abençoada aí 2.1, que é o segundo subtópico. Vamos passar para o subtópico 2.2, que diz: o coração tem suas próprias demandas. Vamos lá então, entender isso aqui. Demanda nesse contexto é tudo aquilo que não pode ser satisfeito com palavras,
presença ou presente? Vamos entender isso aqui. Então, o que ele tentou fazer com palavra? Então, a demanda, nesse caso aqui, ela está sofrendo, Ana está sofrendo muito e precisa agora, ou pelo menos carece, ou acredita que seu esposo vai lhe ajudar. Então, ele vem com palavras, tá? Quais palavras que ele usou? Ele estava ali presente e presente usou palavras. Quais? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Olha a pergunta dele, irmão. Essa pergunta foi terrível, o homem se colocou, ele se posicionou muito mal falando isso, né? Uma mãe que sofre por não poder gerar um filho, ou até mesmo uma mãe que sofre por perder um filho. E o esposo diz, né? Não te sou eu melhor que 10 filhos? O camarada acabou, no afã de ajudar, complicando ainda mais a situação, né? Se colocou acima de tudo, achando que a vida dela só girava em torno dele, se colocou como centro da vida de Ana, o centro da vida da esposa, e acaba agravando ainda mais a situação. Então, nesse caso aí, a demanda aponta para isso. Algo que ela precisava, que ia muito além dessas palavras ditas por ele, né? Além das palavras, além da presença. Então, algo mais. Então, ele errou feio, né? Cá entre nós. Homem aqui como sou, falando como homem, Eucana errou demais. Não te sou eu melhor que 10 filhos? Se não tivesse nada para falar, o melhor seria que ele tivesse ficado quieto. E outra coisa, ou presente. Então, muitas vezes essa demanda está ligada ao fato de que há palavras que não vão trazer nada de bom, vão piorar, e até mesmo a presença, momentos que a gente não que a gente não queira que as pessoas estejam conosco, não que a gente só queira estar sozinho, mas há situações que muitas vezes a gente quer pensar, quer tentar chegar a algum denominador comum, alguma conclusão, alguma razão. Então, muitas vezes, há momentos em que a gente, às vezes, quer ficar um pouco a sós, a fim de pensar, a fim de clarear as ideias. Então, tem hora que as palavras não vão ajudar, tem hora que a presença, principalmente a presença de alguém que nos fez algum tipo de mal. Essa presença em si pode agravar ainda mais e piorar um pouco o nosso sentimento. Então, nessa hora, é difícil lidar com essa situação. Outra coisa que ele fazia também para Ana, por amá-la, isso que é o ponto, né? Bem intencionado, ele dava a ela presentes. A Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Todos nós sabemos, né, baseado na Bíblia Sagrada, que na hora do sacrifício, né, o sacerdote, o levita, ele recebia do animal imolado, do animal morto, a melhor parte. Então, a melhor parte daquele animal que era morto no sacrifício, assado ali na brasa, no fogo, cozido ali, por assim dizer, aquele animal do sacrifício, quando se ia cortar o animal para se comer, a melhor parte era dada ao levita, ao sacerdote, alguém da tribo de Levi. Ele recebia a melhor parte. E ele, por amor à sua esposa Ana, dessa melhor parte que era para ele no sacrifício, ele tirava e dava para ela, para a esposa, a fim de mostrar o amor dele por ela, a fim de mostrar o sentimento maravilhoso que ele tinha para com ela. Mas o ponto é entender que, às vezes, gente, há situações, existem situações que palavras parecem não resolver, a presença de pessoas ao nosso redor parece dificultar e piorar mais, e presentes também, porque alguns, não estou dizendo que é o caso de Eucana, mas há homens, baseados nesse contexto, eu posso dizer que há homens que acham que o simples fato de presentear a sua esposa, ele quita toda e qualquer eventual dívida que ele venha ter com ela como marido, né, como esposo. É tipo, se eu lhe der um presentinho, eu acalo. Se eu a mandar para o salão, tá ok. Tem homem que acha que pode comprar a esposa, pode comprar a mulher. Então a gente sabe que não é assim, não é dessa forma, tá? A gente vê aí, volta e meia, né? A gente acessa as redes sociais, a gente vê alguns videozinhos com brincadeira besta, né? Aquele videozinho. Eu, particularmente, não sou muito chegado a vídeos desse tipo, onde a mulher vem, simula estar nervosa com o marido, simula estar meio que brigando com o marido, simula estar questionando onde ele vai, que hora vai chegar. Aí ela vai falando, você já deve ter visto vídeos dessa forma. Aí ele começa a puxar nota de 100, 50 reais, vai tirando, aí a mulher vai acalmando, ela começa embravecida, falando. São vídeos brincando aí na internet, mas eu particularmente não gosto desses vídeos, tá? Estou só falando aqui. A gente vê porque está ali na rede pra gente ver. Eu não sou cego, mas o ponto é que às vezes esses vídeos fazem mal. O camarada tá lá, a mulher começa a brigar, simular uma briga, aí ele vai contando notas de dinheiro, ela vai sorrindo, alegrando, daqui a pouco, ai meu amor. Passa uma ideia errônea, uma ideia contrária, uma ideia de que o homem pode sim, consegue sim, com bens, com presentes, com coisas, com objetos, com mimos, comprar a mulher, quando na verdade não é assim, tá? Esse é o ponto. Então, nesse caso, palavras, presença e presentes são coisas que precisam ser dosadas. A gente não presenteia a fim de comprar ninguém, a gente presenteia por amor, presenteia como gratidão, presenteia
como quem diz para Deus: Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo marido, Deus, a varoa vai dizer que o Senhor me deu, família, filho. Então a gente presenteia por amor, presenteia a quem ama e não presenteia para comprar silêncio, para comprar tempo, para poder sair com amigos, farriar, a fim de que a esposa não venha reclamar. Tá? O ponto é que nesse contexto de Ana, as palavras de Eucana foram pesadas, foram ruins, foram mal contextualizadas, ele usou um péssimo contexto, ele foi muito infeliz na sua fala. Tá? Naquele momento ele falou, e eu acredito que quando fala presença, eu acredito que ele não deva ter só falado, mas deve ter tentado abraçar, vem cá, eu sou melhor que aquela coisa. A mulher já não estava muito bem, Ana já não estava muito legal, e ele ali, aquele negócio todo, aquela bajulação em excesso, aquelas palavras difíceis. Tem homens que são assim, quando ele percebe que a mulher não está muito legal com ele, aí ele se torna meio pegajoso, né? Vem aqui, o que foi, o que eu te fiz, porque aí ela vai ficando mais enjoada da cara dele do que já estava, tá? Então, o ponto é entender isso aqui. É o momento que palavras, presença e presentes não vão fazer a diferença. O coração tem exigências, que só saberemos quais são no dia em que conseguimos entender a língua que o coração fala. O ponto é entender o seguinte: a gente muitas vezes observa, vê a pessoa sofrendo, triste, tenta até mesmo ajudar, né? A gente tem a intenção de ajudar, parece que naquela intenção às vezes a gente não consegue, não acerta, não logra êxito. E o ponto a se entender naquele momento é que a gente precisa também dar à pessoa que está sofrendo um tempo, né? A gente pode ajudar, acompanhar, assistir a pessoa, mas dar à pessoa um certo espaço, um certo tempo, a fim de que ela venha agora a melhorar, a acalmar, ok? Então não dá para ajudar quem está sofrendo ali abafando, em cima, apertando, meio que, né, sufocando a pessoa. Então sufocar alguém nunca foi e jamais será remédio para ajudar quem está sofrendo. Às vezes a gente precisa dar uma certa distância para que a pessoa se sinta bem. A gente está aqui presente, precisando de mim, eu estou aqui, conte comigo sempre, meu ombro está aqui, mas nem sempre dá para ficar em cima sufocando, pode piorar a situação, ok? O coração tem sim suas próprias demandas e é bom e necessário aprender a lidar com elas. Outra coisa, precisamos assumir nossas dores e dar nome a elas. Vamos lá. As doenças da alma, como as do corpo, têm nome. Não se pode ignorar essa realidade. Então a gente entender uma coisa, gente. As dificuldades, né? Não estou falando aqui no ponto de ligado só à depressão, que seria a doença da alma, o corpo com várias doenças, mas o ponto é o seguinte, o sofrimento em si, ele tem nome. A tristeza, a dor, o que a pessoa está sentindo, ele tem uma razão. O ponto é entender isso. Há uma razão para todo e qualquer tipo de sofrimento, muitas vezes que a pessoa está passando. Nós precisamos entender o que está acontecendo, a fim de que, entendendo a razão, nós poderemos ajudar de maneira melhor, mais direta, tá? Vamos ser mais práticos na ajuda. Ana, aos prantos, em outras palavras, disse: Deus, o meu coração está triste. Eu queria um filho, mas não tenho ainda. Não queria um filho, mas não tenho. E ainda sou humilhada por Penina. Essa é a minha dor, isso é o que consome meu coração. Aqui é uma espécie de conjectura, tá? Não que Ana tenha dito isso desta forma. Você vai ler, de repente, procurar na sua Bíblia e não vai achar assim. Então, aqui, o comentarista da lição, ele faz uma espécie de conjectura, baseado, sim, no relato de Ana, baseado no que ela fala. O ponto é que nessa parte aqui da lição, o que está sendo tratado aqui é aquela oração que Ana faz. Ana está sofrendo, está chorando, então ela não vê outra solução senão se derramar por completo aos pés do Senhor. A Bíblia vai dizer que naquele momento, quando estava ali se banqueteando lá, e Ana agora vai lá orar, ela vai clamar, ela vai pedir a Deus direção. E é bom que a gente entenda algumas coisas interessantes. A gente sabe que naquele tempo havia as chamadas Shalosh Regalim. O que seriam isso no hebraico? Festas de peregrinação. E nós sabemos que há 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, né? A gente entende aí, Pessah, Shavuot e Sukkot, 3 festas. E durante essas 3 festas era exigido que os homens de Israel, numa certa idade acima, fossem ao templo. E sendo Eucana um levita, mas a sua Bíblia diz que ele morava em Efraim. Não confunda, o fato de estar morando em Efraim, Ramataim Zofim, que é outro nome para Ramá, e o fato de pertencer à tribo de Efraim não quer dizer que ele seja eframita, porque nós sabemos que os levitas não tinham terra própria, eles herdaram 48 cidades dentro das posses de Israel. Então, ele era da tribo de Levi, era fazia parte dos levitas que habitavam junto a Efraim, lá em Efraim. Então eles teriam que ir também, todos eles iriam
pelo menos 3 vezes ao ano essas festas. E Eucana está dirigindo-se agora para uma dessas festas. Não sabemos se Páscoa, Tabernáculo ou Pentecostes. E ele foi. E sua família foi com ele. Coisa essa que é interessante, até inusitado, porque onde nós sabemos, até onde sabemos, no que tange a tradição, no que tange a história de Israel, é que a família não era obrigada a acompanhar este homem. Principalmente as mulheres. Se as mulheres não quisessem ir, elas não eram obrigadas. Mas Ana nos dá um grande e maravilhoso exemplo. Essa mulher, ela foi buscar a Deus. No momento de luta, de tristeza, de dor, ela ansiou, ela quis, ela desejou, ela foi com seu esposo, ela foi com seu marido ao templo, ela foi clamar a doce, santa e gloriosa presença de Deus. Então, em tempos de adversidade, em tempos de dor, em tempos de situações difíceis, como é o caso de Ana, clame a Deus. Não pare de buscar ao Senhor, não cesse de ir ao templo, adorar, buscar, clamar a presença de Deus, não cesse de ser templo do Espírito, não cesse, não pare, não deixe que as lutas te afastem de Deus, não deixe que as adversidades, que as agruras da vida te arranquem o prazer e o desejo de adorar o Todo-Poderoso Deus. Então Ana foi ao Senhor, em meio às crises, em meio à dor, uma viagem longa, onde Penina, 32 quilômetros aproximadamente, onde Penina ia atormentando Ana durante a viagem, falando, lançando palavras contrárias, coisas difíceis na vida de Ana. Ainda assim, Ana foi, ela decidiu. Então, não deixe que pessoas, coisas, situações, problemas te arranquem da presença do Todo-Poderoso Deus. Clame ao Senhor, tá? As dores sim têm nome, e Ana, ela foi lá. Ela foi, ela disse, eu sou uma mulher amargurada de alma. Ana, ela se rasgou diante de Deus, ela foi sincera, ela falou o que sentia, ela se expôs, ela buscou, e com isso ela recebeu a vitória para a glória do Todo-Poderoso Deus. Vamos lá. Nossa fé antecipa a vitória em forma de voto. Olha que maravilha, mais uma palavra aí pra gente aí. Voto é a forma que os servos do Altíssimo têm de agradecer antecipadamente as respostas de oração que receberão. Então, olha que coisa linda. Ana está lá orando diante de Deus, e no meio dessa oração, no meio de tudo isso, Ana simplesmente ela faz um voto a Deus. Ela diz, Senhor, se tu lembrares da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, e para a tua serva atentares, e deres a tua serva um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, e servirá o Senhor por todos os dias. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ana foi lá orar, ela foi clamar, ela sai da presença dos que estão ali no banquete, na festa. Penina, quero crer eu, zombando, filhos, não sei se todos foram, mas vamos conjecturar também quais são. Aquele tormento, aquela dor, quem sabe Penina ficava ali alisando aquela barriga todo dia, estou grávida, tenho mais um, e Ana nada, nada, nada. Chegou um momento, eu posso entender, baseado no texto, tá? Um pensamento meu, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas eu imagino que chegou um momento em que Ana percebeu que a inimiga dela nunca foi Penina. Ana parou de lutar contra Penina, tá? Embora eu vejo muitas pessoas falarem isso, criar uma espécie de ódio. Mas o problema é o seguinte, a gente vê no texto Penina zombando de Ana, a gente vê Penina contrariando e lutando contra Ana. O que a gente não vê é o contrário, a gente não vê no texto, o texto não dá base para dizer que Ana lutou contra Penina, que Ana teve Penina como inimiga. Ana entendeu Penina como mais uma coitada que estava tentando usar barriga, filho, para poder criar inveja, problema. Chegou um tempo, e é aí que a sua vitória vai chegar, quando você parar de brigar com Penina, não dispute com Penina, esqueça Penina, não lute contra Penina, tá? Penina não é o seu problema, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, glória seja dada ao Todo-Poderoso. Quando Ana percebeu que o maior inimigo dela era a adversidade, a infertilidade, era o não que ela recebia da vida, era o problema, a luta, então ela foi clamar àquele que tudo pode, aquele que pode fazer. Ana não orou para que Deus matasse Penina, Ana não orou para que Deus cegasse Penina, Ana não orou para que Deus matasse os filhos de Penina, arrancasse aquilo, não. Para que Penina fosse embora da casa dela, Ana simplesmente orou para que Deus se lembrasse dela. Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor faça o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor tem na vida de Penina, faça lá com ela, você e o Senhor e ela, com os filhos dela, sim, o Senhor e ela, com meu marido Eucana, o Senhor e ele, mas eu estou aqui diante do Senhor para clamar por mim, pela minha vida, pelo meu milagre, pela minha história. Para de ficar vivendo, pensando nos outros, se fulano que tem, que você não tem, fulano tem a casa que você não tem, o carro que você não tem, o esposo, a esposa que você não tem, a família que você não tem. Comece a pensar numa coisa, você tem um Deus glorioso, um Deus todo-poderoso que fez o céu e fez terra. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é vivo, Ele é digno, Ele reina. A glória toda seja dada a Ele. O seu inimigo, a sua inimiga não é Penina, a sua luta não é contra Penina, a sua luta é contra a infertilidade, a impossibilidade, a sua luta é contra o pecado, a sua luta é contra o diabo, a sua luta é contra o inferno, a sua luta é contra o sistema mundano que é contrário a Deus. Glória seja dada a Deus. Entenda realmente quem são os seus verdadeiros inimigos nessa luta.
Quando Ana entendeu isso, ela foi clamar. Quando Ana entendeu isso, ela foi buscar a Deus. Quando Ana entendeu isso, o milagre chegou, a vitória aconteceu, a bênção de Deus caiu no coração dela, quando ela entendeu realmente quem estava contra ela. Quem sabe eu estou falando para alguém que, meu Deus, eu queria, nesse momento, que o Fernando Aquino aí, o homem você gravando esse vídeo, varão, falasse, de repente eu estou passando uma luta, meu esposo agora arrumou outra mulher, está com amante, lança uma palavra contrária de maldição contra essa mulher, quebra isso. Eu não estou aqui para dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Peça por você, clame por você a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, a sua vida, os seus filhos, a sua casa. Oh, glória a Deus, clame ao Senhor e Deus é poderoso para mudar a sua história. Essa mulher fez um voto. Olha que coisa linda, a nossa fé antecipa a vitória em forma de voto. Na hora da dor, na hora da tristeza, da dificuldade, Ana votou, ela fez um voto a Deus, ela falou, Senhor. Ela foi a pessoa, ela falou, Senhor. Ela não gastou as forças dela socando, esbofeteando o Penina, não gastou as forças dela gritando no ouvido do marido, quem mandou você trazer essa mulher para cá? Ela não foi questionar Eucana, embora talvez ela até quisesse, mas ela entendeu uma coisa, o tempo que eu tenho é o mesmo. Então, o tempo que eu gasto brigando com Penina, o tempo que eu gasto discutindo com meu esposo ali, Eucana, o tempo que eu gasto, quem sabe, falando, gritando, chorando, é o mesmo tempo que eu gasto orando, clamando, servindo, adorando e buscando. E é isso que eu vou fazer. Então ela foi lá e fez um voto maravilhoso. Entenda isso aí. A vitória vai chegar quando você compreender, quando você entender que é hora de buscar a face do Altíssimo. Não é fácil pedir a Deus uma bênção e ao mesmo tempo devolver-lhe aquilo que Ele dará. Olha que coisa tremenda. Ela diz, Senhor, se tu atentares para tua filha e da tua serva, né, tua filha, tua serva, e dela não te esqueceres, e deres a ela um filho varão, até aí, ok, me dá um filho, é o que ela disse, resumindo, parafraseando, mas ela falou, eu o darei ao Senhor. Aqui está o segredo. As bênçãos que você recebe são para glorificar o Senhor? A sua vida está girando em volta a louvar e bendizer a Deus? O carro que você dirige glorifica o Senhor? A casa bonita em que você mora glorifica o Senhor? O seu casamento glorifica o Senhor? Seus filhos aprenderam a honrar a Deus a partir da sua vida, através da sua vida, glorificam o Senhor? Eu aprendo com esse texto que a melhor e verdadeira bênção é aquilo que eu recebo, vem para mim, chega em minhas mãos, está ao meu poder, em meu poder, mas o que está comigo, o que veio a mim, o que chegou para mim, glorifica o nome do Senhor. Eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça jamais passará navalha. Peraí. Ana estaria 24 horas com o filho para saber se ele ia cortar o cabelo ou não. É muita fé. É disso. O que ela está dizendo com isso? Além de eu dar ao Senhor, eu vou fazer de tudo para supervisionar a vida desse menino. Eu vou fazer com que esse menino entenda uma coisa. Ele não pode cortar o cabelo, ele não pode, porque ele é seu, Deus. Eu, além de dar para o Senhor, eu vou estar lá sempre que possível, vendo esse menino e cobrando dele uma vida no altar. Que tal o segredo, gente? Que é um filho na presença de Deus, não entregue ele para as autoridades, para a polícia, para a delegacia, para o não sei o que lá, conselho tutelar, não sei o que lá, não sei o que. Entregue para Jesus. Quer ver o filho mudado? Entregue o filho para Jesus. Quer ver o esposo mudado? Entregue o esposo para Jesus. E vice-versa, a esposa entregue para Jesus. O que ou quem você quer ver mudado e abençoado, entregue-o ao Senhor. Glória a Deus. Deus é dono de tudo, nada é nosso. E vou repetir, Deus é dono de tudo, nada é nosso. O nome disso é mordomia cristã. Nem filhos, nem cônjuge, nem casa, nem carro, nem emprego, nem saúde, nem outra coisa qualquer. Tudo que nós temos, ou dizemos ter, ou alegamos ter, ou achamos ter, pertence ao Todo-Poderoso Deus. Então, consagraremos a Ele tudo o que dele recebemos e tudo o que pela fé ainda receberemos. Comece agora. Quer ver a vida mudada? Comece a consagrar a Deus. Aquilo que não chegou ainda, diga, Deus, quando chegar, é do Senhor. Darei ao Senhor. Mas existem muitas pessoas que fazem isso só de conchavo, só de história, só de vou usar um termo aqui muito forte, caô, mentira. Desculpa a expressão. Mas Senhor, quando o Senhor me der um carro, vai ser para obra. Ganha um carro, nunca fez uma missão com o carro, nunca deu uma carona para um crente. Vai para a igreja com o carro vazio, tá chovendo, eu botar um crente desse no meu carro para encher de lama? Eu não, meu carro é caro. Mas você não disse que era do Senhor? Que negócio é esse? Tá? Não estou dizendo que você é obrigado a dar carona para o mundo inteiro. Se o carro, sei lá, está no seu nome, documento, mas
Por favor, então não diga que é do Senhor, porque é o do Senhor, eu uso como que para o Senhor. Esse é o ponto. Então, entender isso aqui, ó, voto. O que é votar? Esse é o verdadeiro voto. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou ajudar. Conversa. Senhor, se abrir a porta do emprego, o primeiro salário é do Senhor. Deus dá o primeiro salário abençoado e nunca vai. Não que Deus está querendo o seu dinheiro, você me entende, querido? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você é dizimista, ofertante, entende o que eu estou dizendo. Se não é, está na hora de ser. Amém? E se é contrário, antes de criticar ou lançar alguma palavra aí, entenda no sentido do negócio. Tá? Então o ponto é entender isso aqui, gente, voto. Nossa fé antecipa a vitória em forma de voto. Ok? Vote a Deus. Vote a Deus, para que o seu voto seja entregue a Deus. Às vezes precisamos orar em silêncio. Outra verdade que precisamos aprender. Às vezes precisamos nos dirigir a Deus em oração sem abrir a boca, tal como fez Ana, para que ninguém ouça o que estamos pedindo e interfira. Assim, nos sonhos do Altíssimo para a nossa vida. Gente, isso aqui é importante. É claro que, de repente, alguém vai estar assistindo esse vídeo agora e vai dizer, não, peraí, eu não concordo muito com isso aqui não. Deus diz, operando eu, quem impedirá? Então, se eu falar, se eu não falar, o que for de Deus vai acontecer. Se Deus realmente diz que vai acontecer, qual é o problema de eu falar? Deus falou. O ponto é se entender uma coisa, gente. Vamos lá. Isso aqui precisa ser entendido. Quando Deus está por fazer algo, ou quando está por acontecer algo, se eu não conto para ninguém, se eu oro como Ana orou em silêncio, em primeiro lugar, orar em silêncio demanda foco, eu estou focado. Então eu não vou me distrair falando ou ouvindo o pensamento que fulano acha ou que pensa, opinião de não sei quem. Eu estou focado, Deus e eu e Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando você fala, não é que não vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, ora, se você falou, Deus é Deus, acontece. Mas o ponto é que a partir do momento que você ora em silêncio, oculto, buscando em Deus, somente em Deus, com Deus, para Deus, por Deus, então menos serão as barreiras, menos serão os empecilhos, tá? Tem coisas que é melhor você falar depois que aconteceu do que falar enquanto está no processo. Durante, é melhor falar depois do que durante. Olha, eu estou vendo aí uma vitória, uma porta, eu estou vendo um negócio aí, querendo ou não, isso não quer dizer que a pessoa vá lá para as feitiçarias, vá para as encruzilhadas, bater tambor para sua vitória não chegar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, mas acabam muita gente sabendo, acaba alguém falando ou intentando alguma coisa, fica uma situação chata. O gostoso muitas vezes é você ficar quieto, ficar tranquilo. Ana podia ter dito o seguinte, e lá em Penina, primeiro de Penina, você fica aqui com um povo aí comendo aí, que eu vou ali, junto aqui do pináculo, vou junto aqui do tabernáculo, e vou lá orar, tá? Eu vou lá fazer um voto, hein? Ana podia ter feito isso se ela quisesse. Penina, eu vou ali fazer um voto ali, para Deus me dar um menino, e vou dar o menino para Deus. E quando chegar o menino, eu vou esfregar na sua... Antes de eu entregar esse menino para Deus, eu vou esfregar primeiro na sua cara, depois eu entrego para Deus. Ela não fez isso. Porque ela sabia que ela tinha foco. Como eu falei, o inimigo dela não era Penina, o inimigo dela não era o esposo, o inimigo dela não era o sacerdote Eli, que até que lançou uma palavra pesada contra ela, né? Porque aparta de ti esse teu vinho, mulher. Olha o que ele disse. Comparou ela como uma filha de Belial, uma mulher ruim, né? Então o ponto é que às vezes a gente fala, e o fato de falar antecipadamente gera discórdia, gera às vezes pessoas, situações que começam a lutar contra, lutar para impedir, para atrapalhar. Eles acabam atrasando, acabam dificultando. Então tem coisas que é bom contar só depois. Eu prefiro dizer, eu vou até colocar um pensamento meu aqui, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Pensamento meu, uma coisa que eu penso, eu prefiro, uma frase que eu sempre uso, é melhor mostrar do que contar. Não sei como é que você vai lidar com isso que eu disse aqui, mas o meu pensamento, Fernando Aquino, eu prefiro mostrar do que contar. É melhor mostrar do que contar, ou seja, mostrar tá aqui, ó, a vitória chegou, do que ficar contando, tá? É bem melhor, não para esfregar na cara de ninguém, não para mostrar que é melhor que ninguém, mas às vezes, sim, entenda isso, haverá vezes que você vai precisar estar em silêncio, orar no silêncio, buscar no silêncio, pedir a direção de Deus em silêncio. Às vezes, coisas que não estão acontecendo agora, não aconteceram ainda, porque você está contando, aí um pensa aqui, um corre na frente, um atrapalha, um lança a palavra contrária, um tenta contra você. Então, saiba aguardar. Aguarde o tempo certo, o tempo de Deus agir gloriosamente na sua vida, tá? Amém? Então, guarde isso aqui, fica atento com isso, ok? Não deixa ninguém nem nada atrapalhar. Muitas vezes quem está atrapalhando são os seus algozes ao redor, os levantes ao redor. Não. Às vezes é a sua língua, às vezes é você falando, às vezes sou eu falando demais, antecipadamente, que atrapalha a vitória. Guarde isso aí. 2.6.
Precisamos de pessoas que nos ajudem a concretizar os propósitos de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Eucana assumiu. Ana, sabemos da sua esterilidade, mas se você acredita que Deus vai abençoá-la, eu quero fazer parte dessa bênção também. Quando Samuel nasceu, em outras palavras, ele disse, né, tudo conjectura aqui, Ana, se você acha melhor, deixa o menino no templo. Às vezes em casa, por falta de parceria, de fé, perdemos a bênção de Deus. Olha que coisa interessante, gente. Eucana está lá, a esposa Ana faz um voto. Olha, eu vou dar ao Senhor, o menino nasceu, eu fiz um voto lá. Eu falei que se eu gerasse um menino, se Deus me desse um menino, eu ia entregar no templo, eu daria para o Senhor. É bom lembrarmos de uma coisa, naquele tempo, segundo a cultura lá em Israel, e a Bíblia também mostra isso claramente, se uma mulher fizesse um voto, o irmão mais velho, o pai, o esposo podia quebrar o voto. A mulher fez um voto, então um homem da família dela, pai, irmão mais velho ou esposo, podia saber, não, ela fez o voto, mas está quebrado, eu quebro o voto dela. Então, Eucana, como marido, tinha o poder de quebrar o voto de Ana. Não, o filho é meu também, eu vou dar meu filho, eu tanto sonhei ter um filho com você, Ana, eu vou deixar levar assim, vou dar, não vai. Mas ele entendeu, ele assumiu, ele aceitou, isso é maravilhoso. Então, quando Ana entendeu que Deus já estava abençoando, o texto diz que ela orou a Deus, então ela voltou. Primeira coisa que ela fez, olha a postura de quem entende que Deus está operando na sua vida. A mulher não estava comendo, passou a comer. Só estava chorando, passou a sorrir. Olha que coisa linda, se alimentou bem, foi para casa, teve uma noite de vitória e embolou umas noites mais lá com o esposo. Então, mandou a depressão, a tristeza embora, voltou a viver. Esse que é o ponto. Se você realmente vive para Deus e quer receber uma bênção de Deus, quer uma vida mudada a partir de uma entrega a Deus, viver a salvação genuína, você precisa aceitar também a mudança que Deus traz para a sua vida. Não dá para ser cristão e andar triste, chorando, cabisbaixo, não come, não dorme direito, e anda triste, não sorri, não alegra. A mudança tem que ser completa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novinho em folha. Nós estamos com um crente cheirando a novo, tudo novo. Então a gente precisa entender isso aqui. Ana absorveu isso. A mulher, ela passou a viver o contrário daquela vida ruim. Como eu disse aqui, repito, ela passou a comer, passou a se vestir melhor, quero crer, se perfumou muito, foi lá, passou sorriso, deixou Penina de lado, Penina falava, ela nem entrava aqui, saía aqui, não estou nem aí, fala o que quiser. Chegou a minha hora, chegou a hora da minha mudança, chegou a hora da minha vitória. Ana entendeu que Deus estava dando algo novo para ela. E nesse momento o marido viu que ela estava mudada, porque onde começa a fé do Eucana, marido? Ele viu que a mulher mudou de uma hora para outra, da água para o vinho. Gente, Ana agora está outra coisa, Ana agora está sorrindo, está alegre, está feliz, Deus realmente está com Ana, Deus está trabalhando na vida da minha esposa. Você, mulher, entende isso aqui? Você quer que Deus trabalhe, muda seu marido, faz meu marido ser um novo homem, Jesus, mas você não é uma nova mulher, você não muda, minha irmã. E vice-versa, você quer, meu irmão, que sua esposa seja uma nova mulher, mas você não muda, continua sendo aquele camarada bronco, chato, ignorante, agressivo, estressado, só é crente perto do pastor, na igreja, em casa é um cavalo com a esposa. Então não tem jeito, a mudança vem quando a gente muda realmente. Aí que a vitória vem. Como Ana mudou completamente, Eucana já estava vendo a mulher comer de novo, se alegrar de novo, sorrir, se pentear direito, se arrumar, dormindo, que é uma coisa de louco. Ele falou, não, essa mulher mudou, Deus está aí. Como ele viu Deus na vida de Ana, e as mulheres sábias ganham o esposo aí, ó, no silêncio, na obediência, na submissão, ele viu a mudança, ele falou, aceitei a mudança. Amor, você sabe que eu tenho poder como marido, como esposo, de quebrar o seu voto, mas eu estou sentindo Deus nesse negócio aí, então faz o seguinte, pode levar sim, tá certo, ok, pode levar. Se você acha que é o melhor, pode deixar o menino lá, eu assino embaixo, te levo lá para ver ele sempre que você quiser. Olha que maravilha, gente, parceria. Então, a mudança de Ana trouxe a parceria de Eucana, que por conseguinte ambos trouxeram a parceria de Deus, e chegou Samuel na casa, a vitória chegou. Quando houver mudança, a vitória de Deus vai chegar completamente em nossa vida. Toma posse disso, em nome de Jesus. Né? Concluindo aqui, queridos, então de repente, como a lição não trabalhou muito, então perdoa, talvez alguém queria que eu falasse sobre essa questão de como a família faz, a esposa, hoje a mulher está em casa, o marido traz um amante, como que faz. A lição não trabalha esse ponto. De repente, se você quer falar sobre isso, conselhos para a família, casal, é claro que você tem o seu pastor, você tem seus obreiros, sua liderança. Você tem a quem procurar na sua igreja aí, tá? Então,
Mas se ainda assim desejar falar conosco, minha esposa e eu, se você é uma mulher, minha esposa, junto a mim, nós vamos te orientar. Se você é um irmão, um abençoado, eu, homem, vou te orientar. Então eu oriento os homens, assim como minha esposa vai orientar as mulheres. E caso queiram a minha ajuda, vou estar também junto ali, mas minha esposa direcionando para falar com as mulheres. E a gente vai aí, de fé em fé, vivendo e vencendo. Para a glória de Deus, tá? Eu não toquei em assuntos que a lição não toca, a fim de não fugir, haja visto do fato do vídeo ter que ser, não pode ser extenso, tem que ser simples, tá? Então, assuntos como o que fazer quando entra outra mulher na história, na jogada, e agora o marido só tinha eu, arrumou outra, ou a esposa só tinha eu, e tal, e amante de terceira pessoa, casamento. São coisas que a lição não traz, por isso é que eu não falei, não que eu não quisesse falar, ok? Então, vamos lá, fechando aqui, conclusão. Se uma mulher estéril deu à luz a um filho, foi para dizer a mim e você que nada é impossível para Deus. Olha que maravilha, gente. Olha a maneira como Deus usou para falar contigo e para falar comigo, que nada é impossível. A vida de Ana. Por qual Samuel você espera? Qual é o Samuel? O que você está esperando para gerar? Você tem pedido a Deus para gerar no seu coração, na sua vida e na sua família? Por qual milagre você ora? Qual tem sido o motivo? Por que causa tu tens se posto de joelho diante de Deus? Por qual dor você chora? O que está te machucando e te faz chorar? Há um Deus que nos ouve, entenda isso, Deus ouve, que maravilha, Deus ouve, ouvido por Deus, ouvido de Deus. É o caso de Ana, Samuel, Shemuel, tá? Ouvido por Deus, Deus ouve, que é tremendo, vamos lá. Pedido a Deus, em nome de Jesus, acredite, Samuel está chegando, sua vitória está chegando aí, a minha também, tomo posse. Seja ele em forma de gente, de emprego, de cura, de paz, de conversão, não importa. O Senhor é poderoso para resolver os dramas da nossa casa. Quando Samuel chegar, diga, ó, quando a sua vitória chegar, diga o quê? Esse foi Deus quem me deu e eu o devolverei para o louvor da sua glória. Peço perdão, só um detalhe, talvez você não reparou, que aqui a palavra Deus está com D minúsculo, mas não foi proposital, agora que eu percebi. Desculpa todos aí, Deus é D maiúsculo e é Deus, o nosso Deus é poderoso, ok? Só uma questão de erro ortográfico. Então, queridos, está aí mais uma aula. Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Uma honra, um prazer. Conte conosco sempre. Precisando da nossa ajuda, querido. Estamos aí. Desejando ter-nos aí na sua igreja presencialmente. Vai ser uma honra. Estamos aí em qualquer lugar que não fomos chamados. Eu só não chego, só não vou nos lugares sem ser convidado. Irmão, aí é demais. Mas se vocês desejarem, pastor, alguém, só contactar-nos. Precisando de uma ajuda, alguma coisa. Tem uma pergunta a fazer. Tem nosso zap aí, tá aqui o contato, é só perguntar, tá? Fiquem com Deus, um prazer imenso, uma honra estar com vocês.